Existem certos tipos de livros que eu costumo chamar de consumo interno, porque são obras tão específicas sobre a história de um país que certamente só poderiam interessar ou a um cidadão desse determinado lugar, ou a um acadêmico muito dedicado, ou, que é o nosso caso, a um grande curioso pela história mundial. E não só pela história mundial, mas também pelo direito. Me parece que o livro de hoje é uma grande interseção para quem gosta de direito público, de direito privado e de história, e também da Alemanha. Se você compartilha esses gostos, certamente você vai adorar ler este livro aqui, de Treuhandler, do Michael Hughes, Die Helden und Halunken die DDR verkauften. Seria Treuhandler é uma ideia de uma administração fiduciária, e o subtítulo é como heróis e, e vigaristas venderam a Alemanha Oriental. E é uma obra curiosa porque traz um tema que a gente ou falar, do qual a gente ouve falar muito, a reunificação da Alemanha, mas que para nós é simplesmente uma informação de que a Alemanha, no dia 3 de outubro de 1990, ela se reunificou. Mas nós não paramos para pensar no que esse fenômeno representou na história da Alemanha e no que ele representou enquanto um acontecimento jurídico. Nós sabemos que a separação das duas Alemanhas foi um fato que até hoje marca aquele país. Você vê até pelos gráficos, por exemplo, do futebol, que mostram a proeminência de clubes vindos da Alemanha Ocidental na Bundesliga, tirando talvez o RB Leipzig. E você percebe que há um desnível econômico grande entre as duas Alemanhas. Mas você não para pensar no que representou isso do ponto de vista jurídico. A desaparição de um Estado e a incorporação dele a outro Estado. Como foi esse processo? Como é que a Alemanha Oriental passou de uma economia socialista para uma economia capitalista? E no que aconteceu com todos aqueles bens, todas aquelas empresas, todos aqueles elementos que eram administrados pelo Estado socialista? Qual foi o destino deles? E o livro vai tratar exatamente desse período, um período muito curto, historicamente falando, de 4 anos entre a reunificação, na verdade, entre a queda do Muro de Berlim, a realização de eleições na Alemanha Oriental, até a dissolução da Treuhandanstalt, que foi exatamente essa agência estatal responsável pela privatização da Alemanha Oriental e, claro, pela transição de uma economia planificada para uma economia capitalista. E é curioso porque esse período abriu um verdadeiro momento de ausência de lei, até um momento de anomia, porque havia um dilema muito grande entre privatizar rápido e respeitar o procedimento legal e, claro, evitar a depreciação dos bens, porque isso também é um fato importante. A Alemanha Oriental vivia uma sociedade em que vigorava um pleno emprego, mas era um pleno emprego maquiado, porque na verdade muitas pessoas que estavam ali ociosas eram voltadas, por exemplo, para consertar as máquinas que estavam com problemas, elas eram alocadas em funções que não eram exatamente produtivas, eram apenas postos destinados a fazer com que aquelas pessoas não ficassem ociosas, não ficassem sem emprego. E isso gerava uma mão de obra que não se qualificava, uma mão de obra que tinha muita dificuldade em se reinserir, que teve muita dificuldade em se reinserir quando houve a reunificação e quando a economia da Alemanha Oriental voltou a ser uma economia de mercado. Exatamente porque essas pessoas elas não se qualificavam, elas trabalhavam com máquinas obsoletas. E, óbvio, a dissolução da cortina de ferro também causou um colapso no mercado consumidor de muitos bens que a Alemanha Oriental produzia. Então, nesse aspecto, a partir do momento em que você reunifica a Alemanha, houve muita discussão sobre o processo de reunificação e como ele se daria. Mas o livro vai mostrar isso. As pessoas se precipitaram, os políticos se precipitaram principalmente porque queriam, os políticos da Alemanha Ocidental, sobretudo, mostrar que a reunificação seria um sucesso e que ela deveria ser rápida para aproveitar o momento político. Enquanto outros
alguns políticos da Alemanha Oriental defendiam uma espécie de transição, um momento em que o Estado tomaria conta daqueles bens até que fosse possível um nível de saúde econômica que permitisse àquelas empresas operar. E, claro, um momento de adaptação também da população que sairia de um contexto em que a competição não era tão grande para um momento em que a globalização estourava e que a competição se tornava praticamente mundial. Esses políticos defendiam essa posição dentro da Alemanha Oriental, principalmente o Lothar de Maizière, que foi o último primeiro-ministro da Alemanha Oriental, e o Hans Moldrow, também que foi um político da Alemanha Oriental importante. Eles defendiam essa transição, mas terminaram sendo atropelados pela força da história, digamos assim, pela força do tempo mesmo, porque era um momento de dissolução da Cortina de Ferro. Então, em 89, já tinha acontecido, por exemplo, o episódio da Romênia com Ceausescu, o Solidarnosc na Polônia, todas as revoluções socialistas na República Tcheca também. Então era um momento de extrema dificuldade para o campo socialista, um momento de dissolução de muitos daqueles países, de dissolução dos governos, de abertura econômica e de crise dentro da própria União Soviética, que viria a acabar em 1991. Então, de fato, não havia muita condição de pensar uma transição gradual do socialismo ao capitalismo. E a pressão política impediu que essa transição fosse feita de uma forma mais branda, mais gradual. O que aconteceu foi uma transição rápida e uma transição extremamente indiferente ao sofrimento do povo, que causou um grande ressentimento por parte da população da Alemanha Oriental com relação à Treuhandanstalt e ao próprio governo da Alemanha Ocidental, o governo de Bonn. De modo que houve muitos protestos, as pessoas fizeram greve de fome, visando talvez a uma ajuda governamental ou a preservação das indústrias, mas a verdade é que as indústrias da Alemanha Oriental, na sua maioria, não tinham condições de competir. E foram poucos e exemplos muito isolados de empreendimentos da Alemanha Oriental, de indústria, que deram certo, que conseguiram superar aquela condição. E houve espaço para experimentações, uma tentativa de capacitar as pessoas na Alemanha Oriental a exercer esses cargos de gerência. E isso acabou também não dando certo, muitas vezes, porque eram pessoas que não tinham um grande treino e que muitas vezes se baseavam em dados falsos, porque muitos dados eram maquiados dentro da Alemanha Oriental. Eram pessoas que não tinham aquela cobrança que existe no mercado privado para que você seja mais produtivo, para que você bata metas. Essa cobrança não existia, existia muita pressão política, existia uma instabilidade muito grande, porque as metas mudavam de acordo com as mudanças de chefes de poder. Então, eram pessoas sem aquela cultura organizacional que lhes permitisse tocar uma empresa do mesmo modo que um CEO, por exemplo, do capitalismo consegue fazer. Isso não acontecia, houve uma tentativa de capacitação e houve início um desejo de que, dentro dessa Treuhandanstalt, a maioria dos membros fosse da Alemanha Oriental. Mas isso não foi possível porque a qualificação deles não correspondia à altura da tarefa. E isso gerou um ressentimento muito grande também. Para além desse componente de uma indiferença com relação à situação dos trabalhadores, também houve o fato de representatividade. O fato da baixa representatividade dentro dessa agência estatal responsável pela privatização. De modo que houve um racha muito grande desde o começo e uma sensação de isolamento, até porque a Treuhandanstalt ela não era exatamente uma agência submetida a algum ministério, era um organismo autônomo que agia quase que à margem da lei, agia de uma forma extremamente voluntariosa e não tinha a fiscalização do Tribunal de Contas, não tinha a fiscalização do Ministério, uma fiscalização do Parlamento, e a fiscalização do próprio Ministério das Finanças era uma fiscalização difícil, que causava muitos atritos. E houve oportunidades, por exemplo, para muitos pagamentos indevidos a consultores, muitos gastos com advogados também, porque as questões acabavam sendo discutidas judicialmente. Muitos advogados prestaram consultoria, muitas pessoas que eram burocratas na Alemanha Oriental se beneficiaram desse período para prestar consultoria e enriquecer, conseguiram garantir depois vagas em empresas da Alemanha Ocidental.
E essa questão foi se arrastando e foi criando muitas dificuldades políticas, porque a Treuhandanstalt era extremamente mal vista pelo resto da burocracia, exatamente porque ela não estava submetida a uma fiscalização tão estrita. E havia muitos desentendimentos com relação ao acesso à informação de algumas operações que aconteciam, por exemplo. Então não havia tanto o que se chama no ambiente empresarial de disclosure, não havia essa boa vontade de fornecer informações, principalmente com medo de que houvesse vazamentos, de que houvesse um uso indevido dessas informações para adiantar transações. O que acabou efetivamente acontecendo. Muitos empresários se beneficiaram disso, se beneficiaram de pessoas que eram lobistas, eram ex-burocratas, que tinham informações privilegiadas e as forneciam e permitiam um lucro enorme com o uso dessas informações e com transações fechadas de modo assodado. Essa questão foi muito presente, foi um desgaste também, para além do próprio desgaste das demissões, da eliminação dos postos de trabalho. Esse fator de corrupção, o fator da baixa representatividade e o fator das medidas draconianas e austeras causou uma grande impopularidade a ponto de, por exemplo, o primeiro chefe desse instituto ser assassinado em 1991. Então, foi substituído depois por uma mulher, a Birgit Breuer. Acho que é Breuer, deixa eu olhar até o nome dela aqui. Então, é legal que esse livro ele tem umas fotos, logo aqui na primeira página. É Birgit Breuer. Birgit Breuer, acho o nome certo agora. A Birgit Breuer foi a que substituiu o Detlev Roveda, acho que o nome dele é esse, Detlev Roveda, que foi assassinado em 1991. Detlev Roveda, esse senhor aqui, ó. Tem umas fotos aqui no final do livro, vocês conseguem ver. Então, esse cara que foi assassinado em 1991, a Birgit o substituiu e seguiu até o final, até 1994. E esse instituto foi extremamente mal visto pelas medidas impopulares, pela corrupção, pela baixa representatividade e por não ter, de fato, trazido o milagre econômico que se esperava. Um segundo milagre econômico, talvez, comparável ao que aconteceu entre 45 e 63. Mas naquela situação era necessário considerar que o Plano Marshall aconteceu e houve toda uma ajuda por parte dos Estados Unidos, o que naquela situação era difícil de ocorrer de novo. E essa ajuda não veio, e o próprio investimento externo também não foi tão massivo. E os próprios investidores externos depois se revelaram também fraudulentos. Muitos eram golpistas que de fato não investiram e não trouxeram o resultado esperado. Então, houve tentativas de fazer contato com investidores externos, tentativas de captar interessados de outros países, mas isso acabou não acontecendo. Então, o governo se viu obrigado a socorrer essas empresas, mas havia uma certa má vontade porque o governo não queria gastar com esse dinheiro e não queria dar aos alemães ocidentais a sensação de que eles estavam sustentando pessoas ociosas ou pessoas que não contribuíam tanto para o país. Algo bem parecido com o que acontece hoje no Brasil com relação, por exemplo, ao Nordeste, que muita gente tem essa visão de que o Sudeste ele paga para o Nordeste e o Nordeste não traz o retorno econômico esperado. E o governo da Alemanha Ocidental, que era o governo que viria a ser o governo da Alemanha Unificada, tinha também esse medo de passar essa impressão de que estavam sustentando pessoas que não produziam nada ou pessoas que não contribuíam para a economia. Evidentemente que essa é uma visão equivocada, mas havia esse medo e o governo da Alemanha Unificada demorou muito a intervir na Treuhandanstalt exatamente por esse medo, mas acabou intervindo pela pressão eleitoral, pelo fato de que a impopularidade começou a respingar no governo e as pessoas começaram a pedir que o governo interviesse para evitar problemas. E a própria briga na burocracia, porque o Tribunal de Contas, inclusive nesse livro eu aprendi que Tribunal de Contas em alemão é Rechnungshof e Tribunal de Contas Federal é Bundesrechnungshof. Fica aí a dica para vocês. E o Tribunal de Contas fiscalizava, então havia um atrito com o Tribunal de Contas, um atrito com os demais ministérios, um atrito com o próprio parlamento, que houve uma abertura de uma CPI, inclusive CPI em alemão é Untersuchungsausschuss. Um belo termo também que eu aprendi nesse livro, Untersuchungsausschuss.
Untersuchungsausschuss. Enfim, houve a abertura de uma CPI. Então percebam que houve todo um atrito que acabou suscitando a necessidade de uma intervenção governamental. Essa intervenção aconteceu e houve a conversão da Torhanenstadt em outra organização, cujo nome eu vou até ver aqui, porque eu não me lembro de cabeça qual é o nome. Mas esse livro é bonitinho, ele tem umas aqui, ó. A Treuhandanstalt foi substituída pela Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, BVS. Então, houve essa substituição e essa outra organização era, assim, mais subordinada à máquina do executivo e tinha de se submeter a todas as exigências do Tribunal de Contas e do próprio parlamento. Então, essa questão da accountability também foi decisiva para ocasionar o fim rápido dessa organização. Mas é um livro singular porque trata de uma experiência muito específica e mostra um pouco desse aspecto difícil de uma transição do socialismo para o capitalismo e do quanto as pessoas talvez não tiveram suas expectativas atendidas, porque a reunificação foi vendida como se fosse a solução para todos os problemas. E, na verdade, ela acabou causando muitos problemas, porque os próprios cidadãos viram uma desvalorização salarial grande, inclusive havia uma legislação que permitia o pagamento de salários menores como forma de atrair mais investidores também para a região, que acabou não acontecendo. Houve um aumento de preços, evidentemente, porque a economia ela foi toda privatizada, as pessoas precisavam se realocar. Houve embrólios jurídicos com relação à propriedade dos bens, porque muitos bens foram confiscados de pessoas que eram proprietárias antes que houvesse a implantação de governo socialista. Isso causou muitos problemas jurídicos, litígios entre os antigos proprietários e o governo da Alemanha. Esse também foi um passivo grande com o qual não só a Torhanenstadt, mas o próprio governo alemão teve de lidar. E esses problemas se somaram e fizeram com que os cidadãos da Alemanha Oriental, da ex-Alemanha Oriental, não vivessem, de fato, um período de melhora. Na verdade, viveram um período de extremo declínio e de piora na sua qualidade de vida. E até hoje a Alemanha Oriental, os estados que compõem a Alemanha Oriental dentro da Alemanha, são inferiores com relação a salário, a poder aquisitivo, a nível de vida. E muitos dos parques industriais, por exemplo, não foram aproveitados, porque havia problemas ambientais, havia problemas de adequação mesmo aos critérios de segurança do trabalho, e tudo isso fez com que aqueles parques não fossem aproveitados. E aqueles cidadãos que trabalhavam na indústria, que fizeram carreira, por exemplo, dentro de uma função industrial, não conseguissem continuar. E isso causou, evidentemente, muito descontentamento e uma piora na qualidade de vida, que é algo testemunhável em alguns países socialistas, talvez excetuando a Polônia, que viveu um milagre econômico muito pujante. Esses países socialistas, a maioria teve muita dificuldade em entrar no capitalismo de uma forma bem sucedida. Houve muita dificuldade de renovar a população, e são países que até hoje não ocupam um lugar de protagonismo. Eu excetuaria talvez a Polônia, porque é o único país realmente que conseguiu sair mais popular, sair maior. Colocaria também a Hungria, talvez, nesse rol de países que conseguiram superar essa barreira, superar esse desnível. Mas no caso da Alemanha Oriental, ainda hoje é uma região que vive em uma situação difícil, e é uma região que se sente ainda muito separada do resto do país. Tanto que é uma região, por exemplo, em que o AfD, que é o partido de direita da Alemanha, o partido mais anti-imigração, com a agenda muito contrária à burocracia da União Europeia, é um partido com uma votação expressiva na Alemanha Oriental. E é um partido que tem muita popularidade com esse setor, com essas províncias, e que, de fato,
responde talvez a uma demanda daquelas pessoas que se sentem extremamente abandonadas pelos políticos, que foram iludidas com promessas e que de fato não viram melhora depois da dissolução do Estado socialista sob o qual elas viviam. E ao mesmo tempo, quanto também a própria experiência socialista na Alemanha Oriental não foi uma experiência bem sucedida, foi uma experiência com muitas dificuldades, uma experiência que teve um autoritarismo, que teve problemas com relação aos direitos fundamentais muito grande, e o quanto esse próprio receio, por exemplo, de muitos alemães orientais serem membros do serviço secreto, acabou gerando no governo de Bonn uma desconfiança com relação àquelas pessoas e com relação à idoneidade delas para ocupar um cargo na Treuhandanstalt. Isso também foi um fator que contribuiu para esse distanciamento. Havia um medo muito grande de que aqueles indivíduos fossem envolvidos com a Stasi, fossem envolvidos com aquela antiga burocracia que ainda desejava ou recuperar sua posição ou conseguir novos lugares por meio de corrupção, por meio de lobby. Então essa desconfiança também foi muito grande e, ao contrário do que se pensava, o fator tempo não conseguiu sanar essas feridas, não conseguiu cicatrizar toda essa fratura que o fim da Segunda Guerra Mundial causou na Alemanha. E me parece que esse fenômeno é um fenômeno singular, mas é um fenômeno que, para quem não mora na Alemanha, é simplesmente um fato que se estuda nos livros de história. Mas a gente não percebe que essa experiência é muito singular e que ela tem reflexos jurídicos também. Eu acho que esse livro aqui, ele só seria melhor se ele tivesse também um lado mais jurídico explicando as questões. Não é que ele seja um livro incorreto do ponto de vista jurídico. Inclusive, aqui no final do livro você acha a lei que criou a Treuhandanstalt. Você vai ver aqui, ó. Tem aqui, ó. Tá vendo? Tem a lei, tem a Die Treuhandverordnung von 1. März 1990. E tem a Treuhandgesetz von 17. Juni 1990. Então, ele tem as leis, mas ele não é um livro escrito por um jurista. O Michael Hughes é um jornalista. O livro é escrito de uma forma jornalística, uma reportagem mesmo. Parece muito com os livros da Malu Gaspar, tem essa mesma pegada de ser um livro reportagem sobre um acontecimento. E não é um livro tão voltado para o ponto de vista jurídico. Mas eu acho que um livro que contasse essa história pelo ângulo do direito seria muito bom e um excelente complemento. Eu não sei se existe. Talvez haja esse livro, eu não saiba da existência dele. Mas, certamente, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito administrativo, da privatização, é uma obra que teria um impacto enorme, principalmente para discutir também essa questão. Se hoje, talvez, essa transição ela teria sido diferente, ela teria incluído uma etapa de administração estatal até que houvesse condições de se concretizar uma venda, ou de uma venda rápida para um investidor privado, ou de uma gestão pelos próprios trabalhadores, uma transição com a administração estatal, depois da qual haveria uma administração pelos trabalhadores. Inclusive foi tentada essa administração, tanto pelos trabalhadores para que depois fosse vendida, quanto uma administração feita pelos trabalhadores no sentido de continuar a atividade, mas também essas experiências não deram certo, ressalvados alguns casos que o livro vai contar também, mas casos muito específicos em que havia um timing bom e havia uma facilidade. Por exemplo, ele conta aqui a história de uma fábrica de cosméticos em que havia um interesse das pessoas por consumir produtos da Alemanha Oriental. E outro exemplo que ele dá também de um empresário que era um cara muito bem sucedido, que conseguiu administrar a indústria e levá-la a uma condição de competitividade. Mas são exemplos muito pontuais, exemplos que mostram o quanto essa transição foi difícil e o quanto ela teve de errático, porque nem todo mundo sabia o que estava fazendo, porque é uma experiência inédita na história você desestatizar uma economia planificada. Você sair de uma economia em que há uma presença majoritária do Estado, em que você testemunha o enfraquecimento de certos elementos de mercado, e você voltar
a essa condição da economia de mercado, claro, com 40 anos de diferença, porque a Alemanha se tornou socialista em 1949, como é que você recupera esse intervalo sabendo que a economia de 49 não é de 89, não é de 90, na verdade, e esse desnível precisa ser vencido de alguma forma. Como é que você faz isso? Nem todo mundo sabia, e foi uma época realmente, eu poderia até comparar ao Faroeste, uma época de terra sem lei quase. Então quem chegou primeiro, quem teve esse ardil, essa astúcia de chegar mais cedo, conseguiu grandes resultados, conseguiu ganhar muito dinheiro, conseguiu sair às vezes de um professor universitário sem importância para se tornar um grande consultor, ganhando milhares de euros por ano, ganhando 300 mil euros por mês, 1 milhão de euros. Muita gente enriqueceu nessa época, exatamente porque era um ambiente em que a lei não era tão presente e as pessoas precisavam criar soluções novas. Esse ambiente favoreceu corrupção e favoreceu, é claro, o desperdício de dinheiro. Ele também conta aqui, embora não seja o foco do livro, a questão do combate à corrupção também, e do quanto vários casos foram jogados para escanteio, seja pela falta de provas, seja pelo próprio déficit no quadro dos promotores, dos procuradores que não tinham condições de processar todas as pessoas. Tamanha era a corrupção. Então era necessário ir atrás dos valores mais expressivos e daqueles casos que deixavam rastros. Então houve, de fato, de certa forma, escolhas trágicas, porque muito dinheiro público se perdeu porque havia uma deficiência no número de promotores para ir atrás de todo mundo. E todos esses casos não deixavam provas, eram casos muito evanescentes, não havia aquele rastro. Que é um problema de crimes de corrupção em geral. O problema da prova, o problema da autoria. Como é que você prova que fulano foi corrupto? Quando esses crimes são cometidos em geral, sempre com muitas cautelas, sempre com muitos ardis, justamente para evitar um rastreamento por parte dos promotores. Mas houve sim muitos casos de condenação, houve várias condenações, mas isso acabou não sendo tão efetivo exatamente por não ter, por não haver, na verdade, esses meios de realizar um combate mais expressivo. Então, foi um momento de escolhas trágicas e, evidentemente, de escolhas necessárias em prol de uma eficiência. Então, às vezes, a pessoa tomava aquela decisão, mas não era porque ela queria lesar o Estado, mas sim porque ela tomava a decisão de vender porque aquele bem se depreciaria muito rápido. Então, se ela não agisse naquele momento, o bem perderia valor e aquela oportunidade comercial não se repetiria. Ou seja, haveria um problema grande do ponto de vista financeiro. A pessoa tomou a decisão para que isso não acontecesse e isso acabou gerando para ela um passivo de uma acusação de corrupção depois. É o que a gente até vê hoje no direito administrativo. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão de apagão das canetas. Então, isso geraria um apagão das canetas, uma inércia decisória, porque ninguém gostaria de assumir os custos de tomar uma decisão rápida. Então, aqui nesse caso também, a pessoa tomava a decisão, mas ela acabava sofrendo as consequências negativas porque ela quis agir visando a eficiência, visando a maximizar os lucros e minimizar as perdas. Então, como é que você concilia esses dois valores? Como é que você combate a corrupção sem inibir a ação do gestor? Isso no momento radical, no momento agudo. Aqui no Brasil se discute isso dentro de uma perspectiva ainda democrática, uma perspectiva ainda republicana. Mas imagina você no momento de construção, no momento de solução de um novo Estado e de construção de uma Alemanha unificada, que não é mais a Alemanha ocidental de qualquer forma, porque vai assumir, vai integrar em si toda essa história de socialismo, de economia planificada, de ditadura, de serviço secreto. Havia uma desconfiança muito grande. E essa dificuldade enorme de conciliar uma tomada de decisão veloz e a observância da legalidade, o que é sempre muito difícil. Né? Você vê essa dificuldade num ambiente controlado, num ambiente menos tenso,
imagine um ambiente em que você testemunha a dissolução de um Estado, você testemunha a reconstrução de um Estado que havia desaparecido há 45 anos. Então, essa reconstrução foi trabalhosa e essa reintegração das Alemanhas foi um processo com grandes consequências, com grandes dores para ambas as partes. E, de fato, faltou talvez um pouco mais de paciência. Eu acho que a própria derrocada do socialismo prejudicou muito esse procedimento, esse processo. Se essa reintegração tivesse se dado em outro contexto, eu imagino que essa transição teria sido menos traumática. Principalmente porque haveria espaço, por exemplo, para cogitar de uma forma alternativa além das privatizações. Mas naquele período histórico, um período histórico em que havia no mundo inteiro uma onda de desestatização, na Inglaterra, nos Estados Unidos principalmente, com Reagan e Thatcher, um momento de retração da presença do Estado na economia, era muito difícil que a transição na Alemanha Oriental ela não fosse voltada para uma privatização, voltada para a liberalização da economia. Então, se essa transição se desse em outro momento, seria possível talvez cogitar de uma saída alternativa. Mas o tempo político é irreversível e o Kairos da história é implacável. E no caso da Alemanha Oriental, ele não deixou margem para pensamentos, para elucubrações, para academicismo. Foi um momento de desaguar da história e um momento no qual as pessoas foram chamadas a tomar decisões e que nem sempre levaram em consideração o interesse da coletividade. Obedeceram, na verdade, seja o seu interesse pessoal, seja a uma ambição tecnocrática de ter os melhores números, seja a ambição demagógica de ter votos e de lucrar em cima desse nome, até pelo fato de que o Helmut Kohl, que era o chanceler da Alemanha Ocidental e depois se tornou o primeiro-ministro da Alemanha Unificada, é conhecido até hoje como o chanceler da unidade. Então, ele lucrou politicamente em cima disso e aproveitou para deixar uma marca da sua administração. De modo que foi um momento de realmente reorganização dos dados. Mas até hoje nós sentimos, nós não, né? Os alemães sentem a consequência dessa questão. Mas é curioso pensar porque às vezes a gente vê um fenômeno histórico e não percebe que aquilo ali se estabeleceu por uma forma jurídica. Até no caso da União Soviética, por exemplo, as pessoas esquecem que a União Soviética teve um ordenamento jurídico, teve um código penal, teve um código de processo penal, teve um código de processo civil, teve um direito privado também, né, da União Soviética. Então, como é que essas questões se estabeleciam? É um tema que eu vejo raramente constar no debate público brasileiro. Eu me lembro, acho que de um grupo de estudos, eu acho que é da UFMG, que pesquisava direito nos países socialistas, e aquele livro do René Davy, sobre os grandes sistemas jurídicos, mas é um tema que aqui no Brasil comparece pouco ao debate público e teria, pelo menos no meu entender, uma relevância. E no caso da Treuhandanstalt, é um tema que tem um papel importante do ponto de vista histórico, até porque a dissolução da Alemanha Oriental teve um papel importante na própria história da Europa e da forma também com que a Alemanha hoje se organiza e das próprias crises que a Alemanha vem enfrentando, até do ponto de vista migratório, por exemplo. Então, é uma obra fundamental. Eu recomendo, infelizmente eu acho que não vai ser traduzida, então os colegas que não sabem alemão não terão a oportunidade de ler essa obra. Eu fiz esse vídeo mais como uma forma de dividir as minhas impressões, falando um pouco do ponto de vista linguístico. Eu confesso que esse livro me desafiou bastante. Ele é um daqueles livros escritos mais para quem é alemão mesmo. Então é um livro que usa alguns coloquialismos. Por exemplo, ele usa o der, die, das, substituindo o as e o es.
Então, às vezes você, na leitura, se confunde. Ele tem usos também específicos das palavras, certas expressões. É um livro bom de ler, mas um livro desafiador também. Eu confesso que foi um livro que puxou bastante. Eu senti isso poucas vezes, assim. Foi um livro que realmente me deixou inquieto do ponto de vista linguístico mesmo. Mas eu consegui entender, né? Às vezes eu precisava ler mais de uma vez as passagens, mas tirando isso, foi uma obra muito boa, muito informativa, uma agradável surpresa de uma ida ao sebo despretensiosa. Eu acho que esse hábito entre nós vem se perdendo. De uma ida despretensiosa ao sebo que de repente nos abre para um novo mundo e nos permite olhar a história de um modo diferente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreva no canal. Claro, deu hype se essa opção estiver disponível e se quiser apoiar o nosso trabalho, pode fazê-lo pelo link do LivePix aqui na descrição. Até a próxima.